Eu quero falar aqui um pouco sobre o lado obscuro do homem provedor e protetor. Porque o que eu vejo na internet, que os coaches estão fazendo, é um desserviço à mulher, né? A mulher acaba achando que ela merece só por existir um homem provedor. Só que ser provedor hoje em dia é raridade, que geralmente os homens que conseguem ser, eles conseguem ser por um tipo de comportamento que não vai de encontro ao que é produzido e permitido hoje pelas mulheres modernas. Então eu quero alertar você, mulher, a entender como funciona a mente de um homem desse tipo. A primeira coisa, que deveria ser óbvia, é dizer que o homem provedor, ele não tá ali para atender caprichos. Ele tá ali para ceder estrutura para a mulher. E isso não é algo democrático, como as pessoas ou as mulheres modernas imaginam. Muitas mulheres romantizam esse tipo de homem como se eles fossem apenas força, conforto, segurança, flores, presença. Mas elas acabam ignorando um fato. Quem dá estrutura define as regras do jogo. Ou seja, esse tipo de homem ele não cede estrutura para a mulher fazer o que ela quiser. Ele que define o que ela pode e não pode fazer. Isso vai acontecer quase sempre. E isso acontece porque ele entende sobre hierarquia, responsabilidade e custo. Ele lida com isso todo dia. E ele sabe que quem não tem essa noção de responsabilidade, hierarquia e custo, paga um preço caro. E ele não quer ser esse homem a pagar esse preço. O mecanismo oculto desse homem aqui é provisão, estrutura, proteção gera poder. Poder gera controle. E o controle vai exigir uma postura correta dentro da estrutura dele. Ou seja, a mulher precisa ter um posicionamento correto dentro da estrutura que ele cria para ela. O erro começa quando a mulher confunde a capacidade de provisão com a liberdade restrita. E pensar dessa forma e ter atitudes que corroboram esse pensamento é testar esse homem. E no momento que ele percebe essas atitudes, ele entende que está sendo testado pela mulher. E ele não tolera instabilidade prolongada. E se esses testes, esse pensamento que ele considera uma instabilidade se prolongar, ele vai cortar. Ou ele vai, entre aspas, decepcionar a mulher. Só que o problema aqui é que ele não tá nem aí se ele vai decepcionar na cabeça dela. Porque o mundo dele gira em torno de previsibilidade, reputação e estabilidade. E na cabeça dele, quem entra nesse mundo que é dele, precisa se alinhar, precisa se posicionar à estrutura que ele tá entregando. E essa parte aqui que os coaches não querem falar para as mulheres, né? Porque aí não dá engajamento. Nenhum homem aceita uma mulher que é provisão, proteção, resultado, estrutura, mas não quer ter a responsabilidade de se posicionar corretamente de acordo com as regras dele. E falando mais abertamente, um homem provedor, ele odeia uma mulher livre demais. Porque na real, ele quer uma mulher que tenha consciência do posicionamento que ela possui na estrutura que ele mantém. Não por submissão, mas por sobrevivência do resultado, por reputação, porque outras pessoas estão observando ele e testando o poder dele através do comportamento da mulher ou da companheira dele. Então são muitas variáveis que a mulher sequer sabe. A real é que a realidade é muito simples. Não dá pra você exigir resultado quando você mesmo sabota a base. E homem assim não é porque ele é mau, ele é machista, ele é tóxico. Ele simplesmente não atura quem ameaça a estrutura que ele criou. A mulher que não entende essas informações básicas do lado obscuro do homem provedor não tá preparada pra isso. Ela não tem capacidade de ser uma mulher que vai ficar no topo. Porque o topo só tem homem assim. Não tem pra onde ir, não tem pra onde correr, não tem escolha. Os raríssimos homens brasileiros que estão no topo, todos eles são assim. E é assim que eles têm que ser de verdade.